Bom dia, pessoal! Vamos iniciar mais uma aula de biologia do primeiro ano, né? Então, espero que todos estejam bem. Então, na aula passada a gente assistiu uma introdução, né, sobre o assunto e hoje a gente vai dar continuidade sobre esse assunto, que é energia e matéria, que a gente viu no decorrer da nossa aula. Então, vai ser o capítulo 6 do livro de vocês, Energia e Matéria nos Ecossistemas. Então, peguem um livro e vejam as páginas de 63 a 78 do livro de vocês, certo? Então a gente vai começar aqui. Então, pessoal, quando se fala de energia e matéria, tudo no universo é formado de energia e massa, matéria, né? E para ter esses elementos químicos é necessário uma renovação. Então é necessário uma alternância de ciclos. Então esses ciclos eles podem demorar um pouco, né, para se renovar, às vezes é rápido, mas é necessário ter esses ciclos. Por isso que a gente tem que respeitar essa questão do planeta, né, do tempo de ciclo, de plantar, de colher, né, de crescer, de produzir, de limpar o ar, né, e limpar a água, fazer a oxigenação para que o planeta possa nos dar o alimento para a sobrevivência e para nos dar vida e energia. A energia a gente tira da luz solar, que vai para as plantas, das plantas os animais comem, né? Então, e assim vai formando um ciclo, que forma o ciclo do carbono, forma o ciclo da fotossíntese, forma o ciclo dos oceanos, né? Da limpeza da água, o ciclo do solo, né? Para decompor os componentes e transformar em outras substâncias químicas, como combustíveis fósseis, e assim por diante, certo? Então é necessário essa renovação da matéria. Né? Por isso que quando a gente planta, a gente tem que aguardar o tempo para que a planta cresça, se reproduza, a gente tire e passe um tempo para o solo descansar e plantar de novo. Porque se você plantar toda hora, o solo não vai aguentar, e se você plantar somente um produto, como arroz, vamos supor, que hoje está caro, né? Vamos supor que todo dia eu plante arroz, né? Então o solo ele pode se degradar e faltar nutrientes químicos para o desenvolvimento da planta. É por isso que a gente tem que respeitar os ciclos da matéria para obter essa energia. Essa energia que a gente fala é a alimentação, que está naquela cadeia alimentar, que é o fluxo de energia. Então, quando uma vaca come uma planta, ela está tirando a energia da planta. Quando a gente come a vaca, é sinal que a gente está tirando a energia da vaca. E assim por diante. Então, no planeta não se pode faltar nem luz solar para ter as plantas, porque se o sol se apagar, a gente morre porque as plantas não vão aparecer. Então, a gente somos dependentes das plantas no meio ambiente, como também da água. Se não tiver água, a gente também acaba o nosso planeta. Aí acaba todo o ciclo de matéria viva. E o solo, não estando rico em nutrientes, a gente morre. Então a gente tem que respeitar o ciclo da matéria e energia, certo? Continuando aqui, se vocês forem dúvida, vão lá me chamando no privado ou colocando lá nos grupos que eu vou respondendo devagar, certo? Ou em qualquer outra plataforma online. Nós temos também aqui, pessoal, o ciclo do solo. Vamos falar de alguns ciclos, né? O ciclo do solo é a renovação desse solo em nutrientes, em compostos orgânicos, né, inorgânicos, que vão se formando no acúmulo do tempo. Então é por isso que a gente tem que ter um tempo de espaço para formar energia. E como é que eles obtêm essa energia? Né? A planta, por exemplo, ela retira o nitrogênio, que é uma substância gasosa, como oxigênio, o hélio e outros componentes químicos, certo? Os animais se alimentam de quem? Das plantas. Mas quem é que dissolve todos esses seres, plantas e animais? São os agentes decompositores, que são quem? Os fungos e também as bactérias, né? Que fazem esse processo de renovação do solo. Né? Mas, professor, por que tem um nitrogênio ali? Porque do nitrogênio, pessoal, o que vai acontecer? Surgem quem? Bactérias fixadoras de nitrogênio.
que produzem nódulos nas raízes leguminosas. Aí quando você vê isso aqui, você já viu aquele legumezinho, uma batatinha, uma cenoura, uma beterraba, que ela de vez ser bem redondinha, ela forma tipo uns hematomazinho fora do normal? Aqui dali é um excesso de nitrogênio que tem e serve para desenvolver aquelas plantas, certo? Não fazem mal ter esse excesso, mas vão criar pequenos tumores que fazem com que esses alimentos fiquem ricos de nutrientes e proteínas, porque há uma maior absorção dessa planta, né? Então precisa ela se renovar. E esse processo é chamado nitrificação, certo? Então as bactérias fixadoras no solo, aí ela libera um componente químico chamado amônia. O que é amônia? Você sabe aquele alvejante que você limpa a sua casa, lava a roupa, desinfeta a tua casa? Pois é, um composto de amônia, né? Então ele pode ser retirado naturalmente através da nossa urina, né, do nosso corpo e dos animais. Então é liberada a urina, que sofre o quê? Uma desnitrificação, porque ela está o quê? Gasosa, né? Ela volta de novo para o ciclo. No caso, a nitrificação são bactérias nitrificantes, então ela vai transformar esse objeto em uma coisa sólida, em um nutriente sólido, para que o solo pegue e faça esse ciclo de renovação, certo? Aí ela se transforma em nitratos que servem para as plantas, então crescerem, se desenvolverem e tudo. E depois ocorre a chamada desnitrificação. Bactérias que ajudam a se transformar esse componente em gasoso de novo. Desnitrificam. Então, do sólido passa para o gasoso de novo. Aí as plantas pegam de novo, absorvem, transformam em sólido, transforma, faz as plantas crescerem tudo e começa um novo ciclo. Então é necessário, pessoal, todos esses elementos aqui reunidos fazerem esse ciclo, certo? Se tiverem alguma dúvida, depois me perguntem que eu vou respondendo devagar, ok? Passar para o próximo. Passando para o próximo, cadê o meu celular? Não passou. Nós temos o ciclo, por exemplo, da água. Né? O ciclo da água ocorre o quê? Nós temos os oceanos, nós temos os lagos, riachos, açudes, né? E como é que ocorre essa limpeza da água? Através de um processo chamado evaporação. Ela pode ter ciclos pequenos, aonde a água evaporada se transforma em nuvens, né? E essas nuvens, quando são esfriadas através da condensação, estão pesadas, volta como água limpa para a terra. Então beber água de chuva é uma água, no caso aí, sem substâncias químicas, né? Que a gente pode dizer. Tem um termozinho que eu me esqueci agora, mas depois eu me lembro. E também tem os ciclos grandes. A água também ela pode fazer o processo de limpeza através dos solos porosos, né? Aí então temos a água filtrada. Exemplos são os aquíferos, né? Como o Alter do Chão, aquele Guarani que cobre a nossa região brasileira. Então a água é absorvida por esse solo poroso que pode passar como um filtro e aí vai limpando essa água. Precisa dessa renovação? Precisa. Para quê? Para que as plantas possam crescer no planeta e os animais possam se alimentar, né? Então isso aí é chamado ciclo da água. Por isso que a gente não pode deixar poluir a água, poluir o meio ambiente, porque senão a gente não vai ter comida, não vai ter energia. Sem energia não forma massa, e sem massa a gente morre, né? Então temos que cuidar do nosso planeta para fazer esses ciclos. Ele pode ter um ciclo pequeno, ele pode ter um ciclo grande, né? Que a transpiração e respiração, quando a gente está queimando energia, nós liberamos calor. Quando elimina calor, vem o suor. O suor evapora e se transforma em água. Então a gente tem ciclos pequenos e ciclos grandes, certo? Então, matéria e energia é isso, é essa questão.
E também temos que ter cuidado com o equilíbrio. Aí tem as chamadas pirâmides ecológicas. Então eu trouxe um mapa mental aqui, bem legalzinho, né, para a gente ver o que é essa questão. A Terra, pessoal, ela precisa ter um equilíbrio, né, de componentes, né, orgânicos e inorgânicos. Se a gente não tem um equilíbrio, falta comida. E para representar esse equilíbrio no planeta, nós usamos as pirâmides ecológicas. É uma representação gráfica do fluxo de massa e energia em níveis tróficos. Então é aquela energia que vem da árvore, passa para o animal, do animal passa para outro animal, que passa para outro animal, e assim por diante, né? Exemplo, ela pode ser representada em algumas aqui, ó, como de número, de energia, de massa ou invertida, certo? Quando ela é de número, por exemplo, eu tenho 1000 árvores, que são o quê? Plantas. 300 insetos que vão se alimentar dessa árvore. E 25 aves que vão se alimentar desses 300 insetos. Então, no caso aqui, formou uma pirâmide, quer dizer que ela está em equilíbrio. Se não formar uma pirâmide assim, ela está em desequilíbrio ecológico. Por exemplo, se a gente tiver mais insetos do que árvore, o que, é que vai acontecer? Os insetos acabam com as árvores, vão passar fome, morrem os insetos que trazem também para a morte as aves que não vão ter com que se alimentar. Então, para se ter um equilíbrio ecológico, nós temos que ter uma pirâmide assim, certo? Se tiver assim, ó, como é invertida, por exemplo, eu tenho uma árvore. Nessa árvore, 10 cupins se alimentam dela. Quer dizer, para uma árvore, 10 cupins é muito, porque cupim acaba com tudo. Para 1000 protozoários se alimentarem do cupim. E o que é que aconteceu aqui? Acaba a árvore, que é a nossa fonte vital. Sem árvore a gente não tem, sem produtor a gente não tem vida no planeta. Morrem os cupins e automaticamente vão morrer os protozoários. Por quê? Houve um desequilíbrio ecológico. Nós tínhamos que ter nessa pirâmide mais árvores do que cupins, do que protozoário, para haver um equilíbrio ecológico. Nós temos aqui a de energia. As pirâmides de energia nunca podem ser invertidas, pois a energia segue um fluxo unidirecional, quer dizer, numa linha. Então tem que comer do produtor, o produtor, quem se alimenta, o consumidor primário, para o consumidor secundário, para o consumidor terciário, para haver um equilíbrio na pirâmide. Então, o produtor ele tem que ser o maior na cadeia. Por exemplo, eu tenho que ter 1000 em árvores e plantas, para ter 100.000 em consumidores primários, para ter 10 consumidores secundários, 5 consumidores terciários, para formar uma pirâmide de equilíbrio. É como se eu dissesse assim, eu tenho 1000 árvores. Se eu tiver 1000 árvores, quantos coelhos eu tenho que ter para essas 1000 árvores? 100 coelhos. Ou 100 girafas. Aí quantos que podem comer essas girafas? Leão, por exemplo. De 100 girafas, 10 leão. Porque o leão come a girafa, que come a árvore. Tá vendo? E aí vai havendo o equilíbrio ecológico. Então, quando a pirâmide está em pé direitinha, é um equilíbrio. Quando ela está assim, houve o quê? Um desequilíbrio ecológico. Se a gente começar a destruir a floresta amazônica ou pantanal, como a gente está vendo, e tiver mais animais do que floresta, o que, que vai acontecer? Os animais começam a morrer e acaba-se tudo. E a gente perde a vida no planeta. Então a gente tem que ter cuidado com essas invertidas da pirâmide. Né? Então a gente tem que ter um máximo de cuidado nisso aqui. Porque quando acontece isso aqui, é o fim da raça humana. Né? Porque há um desequilíbrio. Né? É a mesma coisa, por exemplo, eu tenho coelhos aqui e tenho cobras, as cobras vão matar os coelhos, então vai extinguir todos os coelhos da face da terra. Aí a gente perde um tipo de animal. Então, geralmente, quando acontece isso aqui, a cadeia alimentar ela se quebra. Aí a gente começa a passar fome. Então a gente tem que ter cuidado, certo, pessoal? Então, pirâmides ecológicas são isso.
Isso daqui é um exemplo, certo? Qualquer dúvida, eu estou aqui nas redes sociais e tudo. Podem contar comigo, me chamem lá no WhatsApp e tudo. Pessoal, tirem fotos assistindo o vídeo, tirem fotos fazendo comentários, coloquem lá no Instagram da CRED e da nossa escola, certo? Compartilhe para me poder validar sua presença, certo? Semana que vem a gente tem uma atividadezinha sobre o assunto e espero que todos estejam bem. Um bom final de semana a todos, fiquem com Deus, um beijo a todos e até semana que vem, certo? Obrigado tudo e até